os críticos anunciam como sendo uma coisa assim magnificamente hilária. Só que nós estamos falando de uma vivência muito sofrida, né? Então, acho interessante que vocês possam ver esses dois lados, né? Nesse contexto, ele vai falando um pouco, ele traz várias possibilidades de se analisar o filme. Eu, particularmente, foquei em três que eu achei que, conforme a coisa foi aparecendo, ficou interessante. Da forma como ele apresenta. Primeiro ele fala dessa coisa da década de 20, né? Que depois eu acabei sabendo, assim, veja, da década de 20 que o Durval Marcondes trouxe a psicanálise para o Brasil, né? Foi na década de 20 que Freud dá a grande virada, né? E vem para a segunda tópica, ou seja, ele muda os seus conceitos que não invalidam os anteriores, mas complementam. Então, muita coisa aconteceu nessa década. Eu não sei se ele tinha ideia disso, mas acho que foi uma década muito rica, né? Só que ali ele apresenta como aquela coisa desvairada, todo mundo querendo fazer muita coisa, né? Assim, uma coisa frenética. Se a gente olhar para os funk da vida, nós não estamos muito longe disso, né? E depois, assim, então, acho que é uma abordagem interessante, porque fala desse movimento, né, da sociedade, da cultura. Depois, uma coisa que eu acho que se destaca bem é a questão do próprio protagonista, que, né, a gente pode ver como um paciente. Dá para observar durante o trabalho, o filme, aliás, coisas da história dele, de o que foi levando ele a ter aquele quadro de patologia, né, que eu acho que fica interessante. E uma outra questão, que é também, eu penso, muito importante, que é a questão da relação médico-paciente. Ou, se a gente pensar nos termos da psicanálise, analista analisando, né? Então, assim, isso também fica muito forte, porque ali era o começo, né? Vamos dizer, década de 20, estava tudo começando. Olha, que caixinha básica você trouxe. Uma caixinha. Então, agora, a apresentação da Beatriz. A Beatriz Montanha é psicanalista, como eu falei, já ela trabalha aqui em Londrina e lá em Cornélio Procópio, né? Ligada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e participante do nosso núcleo de psicanálise daqui do norte do Paraná, né? Nós temos colegas daqui de Londrina, de Maringá, que a Maria Amélia está representando a cidade de Maringá, outra psicanalista que faz parte do nosso grupo, né? A Sandra, que está ligada aos cursos da gente. E antes eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui, que a gente sabe assim, sábado à tarde é um momento assim, delicado, né? Então, é muito bom ter vocês para poder compartilhar, para poder trazer as ideias, enriquecer, que a gente sai daqui muito enriquecido cada vez que a gente vê, né? Então, a Bia vai apresentar. Eu vou, como vocês viram, tem muita coisa que dá para se falar nesse filme, né? Então, eu, como disse antes, selecionei 3 vértices, né? E vou fazer alguns comentários em cada um deles, tá? Então, eu, assim, tomei a liberdade de acrescentar alguma coisa ao nome do filme, né? Que assim, a obra é dele, mas a gente está comentando, então eu coloquei que eu entendo que é uma reflexão sobre o humano e as suas relações. Woody Allen, nessa obra, espera lá, vamos passar. Colega, vem cá fazer assessoria do negócio. Nós vamos passar um livro ata, que a Maria Amélia vai estar preenchendo ali, para vocês assinarem a ata desse encontro, tá bom? Então vamos lá. Woody Allen, nesta obra, nos apresenta, na forma de documentário de uma época, uma história de grande complexidade, que é descrita pela crítica como magnificamente divertida. Uma maravilha da arte do cinema. Aos leigos, o personagem Zé é apresentado como alguém que sofre de uma crise de identidade de proporções hilárias. A
Apesar de se passaram os anos 20, penso que reflete muito do que ainda encontramos na sociedade contemporânea. O autor nos apresenta uma riqueza de situações que podem ser analisadas sobre vários vértices. Eu escolhi alguns que vou destacar aqui. O contexto social e cultural, o protagonista, né, que é o paciente, o Zé, e a relação médico-paciente, ou melhor, analista analisando. Então, sob o vértice do contexto social e cultural, o documentário retrata uma América que tem uma sociedade com história e determinação, uma época em que os costumes estão sendo modificados, mas de forma desvairada, onde predominam danças, bebidas, mudanças de comportamento social e tudo freneticamente. Há um público ávido por emoções, novidades, especulações. Dessa forma, quando surge Zelig com as suas transformações, torna-se um fenômeno da noite para o dia. Toda a civilização está lá para vê-lo. Era muito divertido, mexeu muito com as pessoas, que talvez preferisse que não mexesse. Freud, quando escreveu sobre o mal-estar da civilização, em 29, afirmou: o conflito entre indivíduo e civilização tem sua contrapartida no conflito que se trava dentro do psiquismo de cada pessoa. Trata-se do conflito entre as exigências do superego, agora temido, como era anteriormente a autoridade externa, e o ego, que representa os interesses do indivíduo. Para Freud, o sentimento de culpa inconsciente que resulta desse conflito inconsciente está na origem do mal-estar da civilização. Zelig começa a ser notado quando aparece nas situações mais inusitadas e, de repente, alguém se dá conta de que o sujeito sumiu. Logo depois surge no mesmo evento, com outra aparência, comportamento, o que causa uma estranheza e curiosidade. Tentam lhe tirar o disfarce, mas não conseguem. Logo, a notícia de Zelig chega aos jornais. O humano que se transforma é descoberto. A saga do estranho. Que estranho é esse? Que mobiliza tanta curiosidade e emoções. Tema abordado numa de nossas conversas, a hospitalidade ao estranho em nós. E traz novamente à discussão o quanto o estranho mobiliza emoções tantas vezes desconhecidas, às vezes assustadoras ou ainda familiares. Passa a ser objeto de estudo. Apenas a doutora Eudora Fletcher suspeita que o seu problema não é de origem orgânica, mas sim provocado por causas psíquicas. No entanto, é desacreditada. Suas afirmações não eram aceitas. Decidem investigar todo tipo de problema físico, e principalmente o uso de uma droga experimental. Situação que nos faz pensar nas dificuldades vividas ainda hoje, com forte influência da indústria farmacêutica e a dificuldade em reconhecer questões psíquicas. É nomeado de camaleão humano. As pessoas lutam para ver a nova maravilha. Novos passos de dança surgem, músicas com o nome de dias de camaleão. Em Hollywood, ele é o predileto. Essa notoriedade desperta a ganância de sua irmã Ruth Zelig e seu amante Martin Geist, pessoa bastante suspeita, que já tinha inclusive sido preso, e leva-os a pedirem a sua custódia. Aliviados por se verem livres do problema, os médicos e responsáveis pelo hospital não se opõem. A irmã e o cunhado transformam-no numa celebridade, como nós diríamos nos dias atuais, tendo sua imagem explorada de todas as formas possíveis. Curiosamente, chama a atenção, inclusive, dos editores de jornais, que frequentemente aumentam as histórias colocadas em manchete e, no caso de Zelig, dizem a verdade e, surpreendentemente, vendem os jornais. O relato da verdade torna-se uma surpresa, o que nos remete para algo também atual com relação à dificuldade em lidar com a verdade dos fatos. Temos atualmente tantas fake news, mascarando e distorcendo de tal forma a realidade,
que há dificuldades em se discernir o que é verdadeiro ou falso. À medida que ganha destaque, além da admiração, Zelig desperta também outros sentimentos, como a ira, a inveja de grupos sociais, Ku Klux Klan, judeus, negros, trabalhadores, que sentem que Zelig personifica a injustiça, com a sua condição privilegiada. Pode fazer o serviço de 5 trabalhadores. Como nós vimos numa de nossas conversas do ano passado, a violência e o desenvolvimento humano, observamos aqui as reações violentas do desconhecido e mesmo do estranho. Ainda assim, Zelig se torna uma atração internacional, viajando pelo mundo com a irmã e o cunhado. Quando estes, a irmã e o cunhado, morrem, ele emerge no anonimato da multidão. Novamente desaparece. Reaparece em Roma, né? Numa bênção do Papa, eu tinha posto aqui Pio XII, é Pio XI, né? Que apareceu ali, por ocasião da Páscoa. É preso e enviado aos Estados Unidos, para o hospital em que esteve antes, onde é colocado sob a tutela da doutora Fletcher. Ela acreditava ser esta a oportunidade de ser reconhecida profissionalmente, mas aos poucos começa a se interessar pelo ser humano por trás daquele rosto. Decide estudar o caso e, para seu trabalho, entende que precisa de um ambiente neutro, longe da sociedade, e leva-o para sua casa de campo. Documenta o trabalho, com filmes, gravações, além das próprias anotações, ainda ciente de que se conseguisse algum progresso, teria reconhecimento. Desenvolvem uma relação de afeto muito próxima, e o contato, que inicialmente era apenas profissional, evolui para uma grande amizade e depois um romance. Foi quando tudo desabou. A notícia é divulgada e o que poderia ser uma experiência do casal gera uma onda de acusações. Bigamia, paternidade, prática ilegal da medicina, acidentes, pinturas de casa horrorosa, acarretando uma série de pedidos de indenizações, ações decorrentes dos momentos em que se transformou em outras pessoas. A classe jurídica, como não é diferente ainda hoje, fez tudo o que tinha direito. A opinião pública se volta contra ele. É visto como uma má influência moral, sendo pedido até que linchem o judeuzinho. Hollywood, que havia comprado o direito sobre a sua história, pede o dinheiro de volta, que ele não tinha, já tinha gasto metade. Zelig anseia que gostem dele de novo. E não suportando a pressão, desaparece novamente. Torna-se procurado pela polícia e toda a população, até que desistem. É encontrado, resgatado por Eudora na Alemanha, quando procura imergir nas massas e se tornar anônimo. Ao reconhecê-la, fogem dos nazistas, e quando Eudora, em choque, desmaia pilotando o avião da fuga, Zelig se transforma num piloto de avião e volta para os Estados Unidos. Volta para a festa de recepção. Recebe o perdão presidencial e se torna um herói nacional. Sua proeza enche a nação de orgulho. Agora, olhando pelo vértice do protagonista, o nosso caro Leonard Zelig, nós vemos que a sua infância se passa numa família totalmente desestruturada. Não se sabe exatamente o que aconteceu com sua mãe, que não é sequer citada. Seu pai, um ator medíocre, se casa novamente. Mas essa segunda relação é absolutamente tumultuada, com brigas muito constantes. Tanto que mesmo morando ao lado de um boliche, era o boliche que reclamava do barulho. Imagina que maravilha, né? Ele odiava a madrasta. Seu início de vida se mostra comprometido pela falta da mãe, assim como a ausência de um casal parental que o proteja. Melzi nos fala que se espera que a mãe ofereça, com sua regra e sua função alfa, compreensão e significado para que tal mudança não seja catastrófica. No caso de Zelig, não temos notícias, mas tudo leva a crer que não houve essa mãe exercendo função alfa. Por esse motivo,
nós investimos na infância aqui como tema de nossas conversas. Já 2 vezes a gente fez assim, né? Zelig tinha 2 irmãos, Jack, que morre de um colapso, e a irmã Ruth, que era alcoólatra e lázara. Constantemente intimidado pelos colegas antissemitas da escola, nunca recebe apoio dos pais. Pelo contrário, culpam-no por tudo. Se faz algo de que julgam merecer um castigo, trancam-no no armário e, quando estão muito zangados, entram juntos no armário. Essa é boa, né? Ou seja, além deles não serem continentes às vivências de Zelig, seus pais não têm sequer um continente para as próprias vivências, colocando-se de castigo junto com o filho. Experiência que provavelmente se torna terrorífica para Zelig. Em sessão de hipnose, relata que seus irmãos batiam nele. Seu pai batia nele, na mãe, nos irmãos. A mãe batia no pai, nele, nos irmãos. Os vizinhos batiam na família, o bairro todo brigava. Muito, né? Vive situações de extrema vulnerabilidade, desamparo e violência, sem a possibilidade de acolhimento de seu sofrimento e de sua dor. O que nos remete a um outro tema de nossas conversas aqui do ano passado, narcisismo e intolerância. Não vemos nenhum investimento no narcisismo primário de Zelig, nem mesmo alguma tolerância à sua dor. Em meio a todo o sofrimento, seu maior desejo era ser amado. Queria o reconhecimento das pessoas. Seu pai lhe apresenta o mundo, ou melhor, a vida, como sendo um pesadelo sem sentido. Seu único conselho para o filho ao morrer é: seja econômico. Economizar o quê? Tanta falta que ele tinha, né? Qual é o sentido disso? Então, aos 12 anos, tenta descobrir qual é o sentido da vida. E procura por isso. Mas o único que podia lhe dizer algo, que era o rabino, lhe fala em hebraico. E uma língua que ele não entende. E a única forma de aprender é com aulas que lhe custam $600. Sem chance, né? Veja que, apesar de toda a dificuldade, Zelig continua em busca de algo que lhe ajude a dar um sentido para a sua vida. Em figuras que julgava serem possuidoras do conhecimento que desejava. A dificuldade na compreensão da língua, o hebraico, também nos remete à dificuldade de compreensão de línguas entre os adultos e as crianças. Diferente dos irmãos, consegue ser razoavelmente bem-sucedido, até que começa a apresentar um comportamento muito estranho, sintomas de sua condição psíquica extremamente comprometida. No filme, o diretor extrapola ao apresentar as transformações de Zelig, porque ali elas se concretizam no corpo, nas vestimentas. Porém, esse modo exagerado é muito útil para nos mostrar como é vivida pelo paciente aquela situação, concretamente. Para ele, Zelig, a vivência interna é aquela, concreta. Isaías Kirschbaum, citando Bion, nos fala: quando a função alfa não opera, as coisas ficam no nível concreto. Nesse caso, o que se tem é um acting out, sintomas psicossomáticos e identificação projetiva maciça. O acting out existe para substituir o pensamento. Quando questionado nas sessões de hipnose sobre por que assume as características das pessoas, ele afirma: porque é seguro. É seguro ser como as outras pessoas. Eu quero que gostem de mim. Sobre quando foi a primeira vez que isso ocorreu, responde que foi quando lhe perguntaram se leu Moby Dick. Ele não gostava de ler. Gostava, não é nem do golfe, é do beisebol. O golfe foi depois. Mas acaba dizendo que sim, que tinha lido Moby Dick. E então passa a viver a vida, não em 2 mundos, mas em muitos mundos que ele cria dentro do seu mundo interno. Essa foi um outro tema de uma de nossas conversas aqui o ano passado. Ao ser recolhido ao hospital,
agora objeto da curiosidade e estudos, submetido a todo tipo de experiências e intervenções, nos leva a pensar o quanto podia estar sendo vivido como uma grande violência para esse paciente. Incessantemente, a busca girava em torno de algo concreto, físico, que pudesse ser localizado no organismo, desprezando as observações da doutora Eudora. Mais uma vez, vemos a dificuldade da aceitação da existência de um mundo interno. A obtenção da custódia pela irmã em nenhum momento foi movida pelos afetos, apenas pela ganância. Até então, a existência de Zelig é uma não existência, nem se adapta, nem aceita. Kirschbaum diz que desde cedo aprendemos a ser quem devemos ser, em detrimento de sermos nós mesmos. Mas é chegada a hora de nos apropriarmos de quem verdadeiramente somos. Zelig não tinha condições de fazer essa passagem. A mesma ganância que aproximou a irmã e o cunhado de Zelig, acrescido dos ciúmes, acaba levando-os à morte. E Zelig fica novamente abandonado à própria sorte. Até que se envolve naquele fatídico incidente do Vaticano, né? Aí volta para o hospital, é entregue aos cuidados da doutora Fletcher, que se dispõe a estudar o paciente e as possibilidades de transformá-lo num cidadão comum. Entende que esta forma de se transformar em camaleão humano é sua forma de defesa. Afirma que se protege tornando-se quem estiver perto dele. Zelig nos apresenta aqui o que é uma transformação em alucinose. Ele vive como se de fato fosse a outra pessoa. No entanto, há momentos em que ele se apresenta num estado não psicótico, como quando é entrevistado pela junta médica ou mesmo na relação com Eudora. Melanie Klein entendia a identificação projetiva como um mecanismo de defesa. Ao receber atenção absoluta e carinho por parte da doutora Eudora, Zelig evolui lentamente e passa a ser visto de aberração à celebridade nacional. E até mesmo noivo de Eudora. A possibilidade de uma relação íntima, um olhar que lhe valorizasse, desse um lugar, podendo se sentir aceito e amado, lhe permitia se aproximar do que poderia ser um sentido para a sua vida. Meltzer fala que nossas paixões são o significado de nossas relações íntimas. E todas as nossas outras relações contratuais, ocasionais, não contribuem realmente em nada para o crescimento e desenvolvimento. Só nossas relações íntimas despertam em nós paixões e unicamente nelas podemos experimentar o conflito do significado emocional de que se nutre o crescimento da mente. A decisão de se casarem, como visto anteriormente, provoca um escândalo. Recebe todo tipo de acusação por parte das vítimas com as quais se envolveu, nas ocasiões em que se transformaram, bem como pela classe jurídica. A princípio, Zelig tenta lidar assumindo os fatos e se desculpando, se responsabilizando pelas indenizações. Porém, tanta humilhação é muito para Zelig. Seu estado emocional vai se deteriorando até que volta a ter crises e desaparece. Um excesso que não pôde suportar, gerando uma mudança catastrófica. Bion, como sabemos, descreve inicialmente a mudança catastrófica como uma desproporção entre o continente e o contínuo, assinalando posteriormente que a evolução ou crescimento mental é catastrófico e atemporal, gerando uma perda de identidade. Se olharmos agora essa mesma situação com um foco sobre a relação médico-paciente, ou analista analisando, vamos ver que a doutora Eudora era uma médica nova, inicialmente sentia interesse em Zelig porque ela percebia que trabalhar com ele poderia ser uma forma de se projetar profissionalmente. Aos poucos, vai se afeiçoando ao paciente e começa a estudar, pesquisar com uma dedicação fora do comum. Afirma que o distúrbio de Zelig não é físico, como diziam seus colegas de hospital,
mas sim o inconsciente. Era totalmente desacreditada. Apesar de tudo, passa a se importar com ele como um ser humano. Estuda psicanálise, o que provavelmente a fez buscar pela hipnose, onde encontra grande dificuldade de vencer a resistência, uma vez que ele se transforma em um psiquiatra quando está perto dela. Intrigada com esse modo, com o modo como poderia acessar o seu mundo interno, ela bola um plano inovador e usa da sua intuição quando decide se colocar no lugar dele. Não sou médica, toda a minha vida tem sido uma mentira. E uma vez que ele se transformava nas pessoas que estavam próximas a ele, suas defesas vão se fragilizando. E começa a passar mal. E diz, não sou ninguém, eu estou caindo. Penso que estava se aproximando de si. Quando é avaliado pela junta médica, expõe o que pensa, mas diante de uma opinião diferente se irrita. Não tolera que discordem de sua opinião. Tornou-se dogmático. Bion afirma em Cogitações que a frustração, de acordo com Freud, propicia a instalação do princípio de realidade. Todavia, o psicótico, com seu ódio à realidade, foge da instalação do princípio de realidade. Sua intolerância à frustração produz a intolerância à realidade e contribui para o ódio a essa realidade. A dedicação e o investimento afetivo de Eudora, sua busca por compreendê-lo e ajudar a descobrir quem era, levam-no a autorizar-se a emitir sua própria opinião, mesmo que lentamente ajudam-no a descobrir finalmente que era um ser humano. Segundo Bion, a saúde mental e o desenvolvimento da mente derivam ambos das relações íntimas, nas quais os fatos primordiais são as experiências emocionais. A saúde mental consiste, em essência, na capacidade de preservar esta área de relações íntimas e apaixonadas, o nível estético da experiência, cujo significado é a mesma emoção. Meses se passam após o seu último desaparecimento, a busca é esquecida. Quando até Eudora estava prestes a desistir, assiste uma reportagem em que vê alguém que ela acredita ser Zélia. Sua determinação a leva até a Alemanha. Afinal, precisava revirar o mundo para encontrar e salvar o único homem que é todos os homens que ela já desejou. Seguindo sua intuição, encontra-o num comício de Hitler. Ao encontrá-lo no palanque, procura ser vista por ele. Como um homem acordando de um sonho, ele a reconhece. Seguem ao encontro um do outro e, na fuga, perseguido pelos soldados nazistas e diante de um forte estresse, Eudora fica inconsciente. Zelig, então, luta com o avião e se transforma em um piloto, salvando suas vidas. Voltam para a grande recepção, onde se torna um herói nacional. Sua doença virou sua salvação e Eudora recebe os louros por recuperar. Enfim, se casam e é certo que naquela ocasião Eudora provavelmente não conhecia o texto do Freud que fala sobre as observações sobre o amor transferencial, em que fala: o analista deve reconhecer que o enamoramento do paciente é induzido pela situação analítica e não deve ser atribuído aos encantos de sua própria pessoa, de maneira que não tem nenhum motivo para orgulhar-se de tal conquista, como seria chamado fora da análise. E é sempre bom lembrar disso. Stefano Bolognini afirma que um ponto crucial para o analista é, do seu ponto de vista, a capacidade de trabalhar de forma não erotizada na clínica, durante fases de acoplamento mental de grande intimidade, que o paciente poderia experimentar, porém como erotizadas justamente por serem vividas como distantes e impossíveis. Que fique claro, não está dizendo que o analista deveria ignorar ou negar a vivência de erotização experimentada de forma imprópria pelo paciente. É desejável que o analista perceba isso e seja capaz de representar eficazmente
o modo erotizado no qual o paciente atravessa esses momentos. Depois de tudo, quando solicitado sobre que conselho daria às crianças, Zelig responde enfaticamente: sejam vocês mesmos. Ao acompanharmos a evolução da história, somos informados que não teve a aprovação de muitos, mas o amor de uma mulher que salvou sua vida. E nos anos que se seguem, nos é informado que teve uma boa vida, e ao final desta afirma que o único mal de morrer é que tinha começado a ler Moby Dick e não ia ver o final. Bom, olhando agora sobre todos esses vértices que a gente viu aí, né, o tema que se destaca nessa obra são as transformações. Encontramos transformações sociais, com as suas oscilações e loucuras, que certamente refletem muito do que se passa no mundo interno e ganham força diante dos grandes grupos, como nos fala Bion ao descrever os comportamentos de grupos. As transformações de Zelig, apresentadas de modo tão evidente e concreto, falam do sofrimento vivido por tantas pessoas que, não encontrando uma mãe suficientemente boa que os ajude a lidar com as experiências emocionais, não desenvolvem um continente interno capaz de conter essas vivências e significados. Daí a busca incessante de Zelig pelo sentido da vida. Não aguentando viver a experiência emocional, parte para as patologias, que é como o indivíduo reage às experiências emocionais muito sofridas. Quando é possível elaborar as experiências para entender a emoção, pensar, há um crescimento simbólico, movimento este que se estende até o fim da vida. Quem não tem isso, lança a mão das defesas, não pensa. A psicopatologia psicanalítica é uma psicopatologia do não pensamento. Além disso, podemos pensar também o quanto nós, cidadãos ditos normais, também vivemos estados psicóticos. Esse não é um privilégio dos pacientes gravemente perturbados. Bion nos fala das oscilações que vivemos ao longo da vida entre as posições depressivas e esquizoparanoicas. Nossa vida interna é dinâmica. Encontramos ainda as transformações na relação médico-paciente, a que todos podemos estar sujeitos e para as quais precisamos estar atentos. Somos humanos, tanto quanto os nossos pacientes. Mas, ciente dessas possibilidades, torna-se fundamental o trabalho, a análise do analista. Afinal, nossa mente, nosso mundo interno é o nosso instrumento de trabalho. Há que se afinar esse instrumento. A obra de Woody Allen nos permite repensar qual o nosso papel, não apenas como profissionais, mas como seres humanos que, desde a célula-mãe da sociedade, que é a família, até o complexo ampliado dessa sociedade em que vivemos e nos posicionamos. Somos afetados pelo meio em que vivemos, mas também podemos transformá-lo. Acredito que momentos como este das nossas conversas, em que criamos um espaço para provocar e acolher emoções, promovendo o pensar, pode sim ser um espaço para transformações. Espero que, assim como eu, tenham se emocionado e pensado a respeito. Afinal, qual o sentido da vida? Obrigada. Agradecer a Bia pelos comentários, né? E vou falar alguma coisinha aqui e vou abrir daí, as pessoas vão se inscrevendo e eu vou aqui anotando, tá bom? E para a gente dar continuidade. Então, como eu falei quando a gente estava aqui no começo conversando, não? É algo surreal, né? É uma obra de um artista que viaja à vontade, né? Com a liberdade criativa do artista, né? E a gente está aqui usando essas metáforas que ele traz, essa liberdade criativa dele, para a gente pensar um pouquinho do vértice psicanalítico, né? Então, ele traz muito as questões assim, dos sonhos, das fantasias, dos desejos dele. Eu acho que até assim, do próprio Woody Allen,
né, quando ele traz o casamento com a analista. Né? Que a gente, quando a Bia cita os artigos do Freud, né, falando sobre transferência, a única maneira de se exercitar a análise é numa vivência pessoal verdadeira com o analisando. E o analisando, ele revive situações de experiências emocionais precoces na análise. E isso é que possibilita ao analista, né, nessa experiência ao vivo, que é reproduzida na análise, conhecer o paciente e trabalhar com as suas angústias, ansiedades e com as suas capacidades também, né, com seus instrumentos psíquicos. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, né, nas próprias... Ele, como analisando por muitos anos, ele teve contato com as fantasias inconscientes dele, que é algo que não é fácil para a gente ter contato com o nosso próprio inconsciente. A gente tem muitas barreiras em relação a isso. Né? Quando a Bia fala do mal-estar na civilização, quer dizer, o mal-estar na civilização é que a gente teve que recalcar, trazer para ficar contido dentro de nós as nossas pulsões, tanto amorosa, sexual, quanto agressiva. Se a gente vê nos povos primitivos, os costumes, né? Então, se tinha guerra, o guerreiro comia os restos do seu inimigo para ele adquirir a força dele. Não era uma introjeção psíquica, era uma incorporação mesmo. Ele acreditava que se ele... Né? E o incesto era uma coisa, segundo o Freud estudou também em Totem e Tabu, que fazia parte das tribos, dos clãs. Então nós fomos recalcando isso tudo. Isso tudo hoje é inconsciente dentro de nós. Para podermos ter desenvolvimento humano, a gente se tornar um ser humano e para a gente ter a civilização. Senão a gente estaria aí na barbárie total, né? Se não fosse o recalque, que é o que o Freud estudou. E ele trouxe o conceito de inconsciente. Né? E o Woody Allen traz muito essas questões dessas fantasias inconscientes, que quando Freud fala do complexo de Édipo, ele traz o desejo da criança, né, no caso do menino, de ficar com a mãe dele. Ele quer o pai longe, ele quer ficar com a mãe. E todo mundo aqui tem exemplos disso. Né? É só lembrar os meninos falando que quer casar com a mãe, né? Às vezes dão graças a Deus quando os pais viajam, que pode dormir na cama da mãe. Então, assim, o desejo do pai sumir e de ficar com a mãe. Então, ele traz isso quando ele casa com a analista, né? O triunfo dele de ficar com a mãe. Né? E pensando assim também na questão do narcisismo, né? Esse narcisismo, primeiramente, o primeiro narcisismo precisa ser alimentado, a criança precisa ser libidinizada, né? Receber amor, energia psíquica. E realmente, como a Bia disse, com aquela família, dificilmente teve isso. Quer dizer, os pais judeus até ficavam contra ele, mesmo em relação aos outros judeus da rua. Então, assim, ele não teve, provavelmente, o personagem, uma libidinização suficiente para começar a constituir o seu eu. Né? E aí o Freud vai falar depois em Luto e Melancolia, no Ego e o Id, de como a pessoa vai criando a sua identidade. Então, a necessidade dele de se encantar com o pai, com a mãe, depois com os professores, com as outras pessoas, para ir formando a própria identidade. Ele ficou num vazio interno. E nesse vazio interno ele não tinha como sobreviver. Aí ele mimetizava as pessoas, para ele se sentir seguro, né? Porque ele estava totalmente desprotegido, sem ser ninguém, né? Como ele fala uma hora, né? Bom, é interessante, gostei muito da gente poder ter essa oportunidade, né? E da gente perceber que, independente da questão, assim,
nada ética do casamento da analista com o paciente, né? E realmente acho que ela não tinha ainda acompanhado o desenvolvimento da psicanálise, era uma coisa inicial, né? Tanto que assim, é interessante, apesar de tudo isso, quer dizer, o amor salvou, né? O amor que resgatou, né? Ele pôde se constituir como pessoa humana, né? Como um ser humano, né? E um outro ponto que eu achei interessante é a ironia dele em relação às descobertas, né? Então, as descobertas da psiquiatria, quer dizer, cada médico falando assim com uma certeza absoluta, né? Não, é um câncer cerebral, aí o coitado morreu de câncer cerebral, o outro é porque ele comeu uma comida mexicana, né? É porque não sei o quê. E a falta de cientificidade das pessoas, de humildade, né? Porque afirmavam aquilo com certeza total. Então é muito interessante o Jalen trazer esse questionamento, ironizando essa questão dos costumes, dessa rigidez, né? Eu vou abrir agora, então. Para quem quiser começar a falar. Eu vou pedir uma coisa, que cada um que vai falando, vai dizendo o seu nome e a sua área, para a gente poder, tá bom? A gente vai estar gravando. Vamos. Que para o desenvolvimento humano, o crescimento humano, essa relação íntima seria exatamente o quê? O namoro, o casamento, a construção de família, a amizade, seria isso? Não, ele está falando de uma coisa muito anterior a isso. É uma relação íntima, primeiramente com a mãe. Com a mãe. Com a mãe, né? Que vai lhe proporcionar essa questão do afeto, do amor, da valorização, enfim, todo investimento, né? Desse ser que está se constituindo, para depois poder levar isso para outras relações. Mas a inicial é que essas relações íntimas, que são, sim, são muito próximas, se refere a isso. Né? E depois, quando adulto, por exemplo, numa análise, né, existe também essa relação de intimidade, porque você fala de coisas que você não fala na rua, muito menos do seu vizinho, né? Quer falar? Ah, tá. Então, assim, por isso que tem essa questão preocupante com relação à relação transferencial, ao amor que se pode acontecer ali, porque é uma intimidade muito grande, mas é uma intimidade do afeto, da mente, quando ele fala do acoplamento mental, nesse sentido, né, de uma proximidade com a verdade de cada um, que favorece outras. Então essas paixões não são as paixões de marido, mulher, namorado, etc., mas a paixão por aquele objeto que me deu a vida, que me deu significado, que me deu lugar no mundo. Só um pouquinho, tem outras pessoas. Eu só vou falar uma coisa, que o bebê e a mãe, por exemplo, é o exemplo primordial de uma relação íntima. A emoção entre o bebê e a mãe. Às vezes você vê um bebê amamentando, sendo amamentado, aquela carinha dele de apaixonamento, né, de enamoramento, e a preocupação da mãe que percebe às vezes coisas sem que o bebê precise falar. Então, assim, essa questão de inconsciente para inconsciente, de dentro do meu eu para dentro do seu eu. Né? Agora, Maria Amélia. Eu só queria complementar essa questão da relação íntima. É a questão da compreensão da angústia da criança. Porque o amor, mas dentro dessa situação do amor, é uma compreensão da angústia, aquelas emoções, aqueles sentimentos que a criança tem e que ela não sabe o que é isso. Né? Então isso gera uma angústia muito grande e a mãe vai traduzir isso. E ao traduzir isso, ela traz um conforto para o bebê e ela vai dando um modelo de pensar as emoções. Então a intimidade é ela captar qual é a angústia, compreender e dar um retorno para esse bebê. E aí o bebê se acalma. Então é esse tipo de intimidade. Felipe? Estava pensando quando falou da função alfa. Podem ir falando o que vocês fazem e tal. Eu sou psicólogo e estou fazendo mestrado aqui na UEL. E quando a gente falou você falou da função alfa, eu lembrei dos sentimentos que esse filme causou em mim, na verdade. Né? O começo é tão
difícil de entender. Eu acho que o Woody Allen, ao escrever e dirigir esse filme em forma de documentário, com todas essas imagens, acho que não foi à toa. Chega num ponto que a gente até se perde o que é realidade, o que não é, até onde a gente pode confiar no narrador ou não, a ponto de, parece que expressa essa realidade, ou essa não realidade do personagem principal. Né? Então a função alfa, né, enquanto esses elementos estão perdidos e difíceis assim, a serem transformados em elementos mais entendíveis, né, agora, partindo da sua fala também, é justamente o que esse filme me causou. Então, acho que talvez tenha sido muito bem pensado, né? Verdadeiro. Não é? Transmitiu de inconsciente para inconsciente. Conseguiu fazer isso, né? Quando a gente fala, ele é um artista, né? Diário, a gente está trabalhando com atores, agora fico pensando até, a gente está no meio aqui da psicanálise, mas como isso consegue afetar os espectadores do filme, né? Pensando na função materna, na função alfa, e a questão da transferência erótica, né? Então, foi ela que meio que transformou isso aí do paciente dela, apesar de ser completamente antiético, como isso representa, nossa, foi essa pessoa que conseguiu me despertar e me libertar disso aí, a ponto de ter esse enamoramento, como se fosse essa revivência do enamoramento tão precoce, né, da relação com o bebê. Isso que me causou. Clarice. Como eu trabalho com criança, né, eu sou psicóloga de artes infantil, eu queria retomar a questão da relação íntima, que, traduzindo assim na minha prática, é o investimento da mãe em cima daquele filho, e que a falta disso, nesse contexto atual, trazendo então para a nossa vivência de hoje em dia, é a causa de tantas dificuldades emocionais dessas crianças. Mães que não têm tempo, né, para esses filhos, então não investem, tanto quanto aquela mãe não investia nele por outras questões, naquele contexto social, naquele momento da história, fazendo com que ele se tornasse esse ser humano atrapalhado. É isso que eu queria constatar. E eu não sei o que é Hegel. É o quê? Hegel é um conceito do Bion, onde ele fala dessa capacidade da mãe de acolher, né, depois ser continente, né, com o bebê, mas depois ela vai com essa capacidade de acolher a dor, o sofrimento, entender a emoção desse bebê, né, ficar junto. A partir daí é que vai se desenvolver aquilo que a gente estava falando da função alfa, né, que a função alfa também é um conceito do Bion, né, que ele vai dizer daquela mãe que vai nomear a emoção para aquela criança. Ela vai receber, muitas vezes por identificação projetiva do bebê, que é de inconsciente, né? Ela recebe e devolve para esse bebê como algo possível de ser pensado, né? Por exemplo, assim, muito simplificando bastante, um bebê que está com uma dor na barriga porque está com fome. Oh, meu bem, calma, né? Ó, você está com fome, vem cá, vou te dar uma mamar, e acolhe, cheira, e dá o peito, ou dá comida. Então, o que ela fez? Ela ajudou a entender o que era aquele bulbo que estava dentro da barriga dele, o que parece um monstro, não sei o que é isso. Posso ficar assustado, mas de repente aquilo ganha um significado. Então, esse modelo pensante que ela vai fornecer para que essa criança possa pensar sobre as próprias emoções. Já ficou claro? Eu sou aluno de psicologia. A maneira que eu entendi quando você estava respondendo para a Beatriz, Isso. a Beatriz estava respondendo com relação à intimidade, me remeteu à questão da teoria unicotiana, que é da mãe suficientemente boa, certo? Eu acho que tem muito a ver também. É uma mãe que consegue atender a necessidade do seu filho, né? Então aí tem uma sintonia, tem uma comunicação onde ela pode, quando ele diz do suficientemente boa, é dar aquilo que a criança está precisando. Nada além, nada quem, né? Esse fato de poder receber o que ela estava precisando, dá a ela um sentimento de ser compreendido. Olha, houve ali um momento de intimidade, de paixão,
dentro do armário e ficar desesperado. Pois é. Não vai ajudar nada, né? Sandra? Eu vou partir. Mas se apresenta para as pessoas. Sim, eu sou Tá. professora de psicologia e psicoterapeuta reencarnada. Essa mãe suficientemente boa do Winnicott já explica uma série de coisas. Mas para mim me trouxe muito um conceito caríssimo do Winnicott, que é a formação do falso self enquanto defesa. Sim. Né? Então, tem um verdadeiro self que não foi despertado e que, no entanto, para poder sobreviver à angústia desse vazio, a produção do falso self, que nada mais é do que responder ao outro o que ele pede, o que ele quer. Só que ele está como uma defesa para o verdadeiro self. E como o núcleo era esvaziado de sentido, o falso self só cresceu e deformou a personalidade numa monstruosidade, vamos dizer. Né? Então, do Winnicott ficou muito forte isso. Queria resgatar o que o nosso colega ali disse sobre a relação com a realidade e muitos planos tocados pelo Woody Allen, que é realmente muito complexa, né? Que produz esse interrelacionamento entre os planos do individual para o social, do interno para o externo, da relação dos personagens com a gente. Então, vamos dizer assim, muitos planos de realidade coexistindo, como na realidade é a complexidade da vida. Né? Então, quando você vê o social interagindo com esses personagens, e aí aspectos do indivíduo que aciona toda uma massa de se movimentando, né, e produzindo fenômenos assim que vão repercutir no indivíduo por consequência. Então essas interrelações e pegando o Woody Allen com a sua própria realidade, que tem aspectos muito semelhantes com a vida polêmica dele, com a justiça, com escândalos, com fatos incestuosos, com ele colocar uma esposa sempre nos filmes dele como a protagonista e, na realidade, colocar a relação dele como protagonista, né? Ele e a Mia Farrow, né? Então, a gente tem essa mistura toda que torna ele revelador, como ele disse, assim, que nos coloca diante de como a vida, como ela é, né? Pesada, complexa, interrelacionada, né? Então, ficaram essas questões. E para fechar, uma coisa assim muito cara para mim, como professora de psicologia, também participando de CAPS, assim, eu sempre tive na academia essa questão com a reforma psiquiátrica. Então, assim, eu acho que é da importância do Foucault o que ele passa aí, a história da clínica. A emergência da psiquiatria, as falácias, os enganos, os, vamos dizer, absurdos do tipo, porque comeu comida... isso tem na história da psiquiatria, né, na abordagem do mental. E aí a gente tem a psicanálise também nos seus primórdios, aparecendo em vários, vamos dizer, todos os fenômenos clássicos da psicanálise se apresentam nesse filme. E assim, em choque com a psiquiatria, né? Sim. Então, é coisa de gênio mesmo. Foi filmado em 83, né? E a gente está atualíssimo, né? Maurício, psicólogo, tendo em clínica e psicologia organizacional e dou aula de neuromarketing. A palavra falácia me chamou a atenção, porque hoje a gente está vivendo muitas falácias. Parece que nunca teve com tantas falácias. A própria fake news, a falácia. Eu gosto desse grupo que a gente vai amarrando as pontas e vamos soltando ao longo do mês. Esses dias mesmo eu estava pensando sobre a questão do quanto que no fundo,
cada ser humano quer mesmo ser amado. E isso é patente, mas o quanto o ser humano tem a dificuldade de entender o ser amado também porque ele não é capaz de amar. Quer dizer, todo mundo quer ser amado, mas não quer amar. Quer ser amado. Quer receber o amor. E a mãe é a figura, né? O pai também, né? Mas menos celebrado. A mãe é a figura que ama mesmo. E na medida em que ela pode amar e o outro ser o objeto do amor, o outro receber esse amor, ele consegue se constituir. Eu gosto de estatística, né? A data de maior tráfego de cartas, telefonemas, informação do mundo, sempre foi o Dia das Mães. Está começando a perder para o Black Friday. É verdade. É verdade. O Natal não tem mais fluxo de informação do que o Dia das Mães. É o Natal. Então, o quanto e aí eu vou fazer um trocadilho, né? O quanto o objeto está saindo do amor dessa ligação, indo para o objeto do objeto. E por isso, uma certa loucura que está acontecendo, e aí uma falácia mesmo, né, das teorias, das ideias, dos conceitos de saúde que são absolutamente inventados. Como não quero causar polêmica, mas não existe fundamentação para a ideologia de gênero. Né? Existe agora toda uma tentativa, de se desqualificar como crime a pedofilia. Parece que nunca houve tanta pedofilia. Assim, vai deixar de ser crime. Está se querendo tirar Você está falando do Brasil. Também. Mas não é só no Brasil. Então, nunca houve tanta pedofilia. Então, isso causa até um mal-estar nessa conversa, porque assim, para onde que nós estamos caminhando? Quais são os parâmetros que nós estamos adotando como normalidade, ou como saúde, não como normalidade, como haveria, né? Mas como saúde, para poder entender o que é que está faltando no mundo. Isso tudo me intriga. Não estou falando de nenhuma conclusão, estou falando de uma coisa que me intriga todos os dias, né? Quer dizer, para onde nós estamos caminhando com todas essas falácias, essas pseudociências, essas brigas políticas, né? Nós estamos nos tornando uma sociedade absolutamente dividida, né? Como é que pode amar-se e odiar-se tanto candidatos, né? Então tudo isso está virando uma loucura em que nós precisamos ter muita calma nessa hora, né? Para poder pensar. Então, afinal, onde que nós, eu acho esse grupo muito bom porque a gente vem mesmo para calibrando, né? Onde é que nós queremos chegar? Sabe, como humanidade? Eu acho que essa é uma questão bem interessante, acho que isso tem a ver com o que a Clarice estava falando com relação à infância, né? Isso que você está falando da relação da mãe, então a pessoa quer ser amada, mas não quer amar. E nem está conseguindo amar, né? Porque também já não está mais sendo amada por uma mãe que não está lá. Né? Isso eu acho que tem tudo a ver com o que ela estava dizendo, de que não tem essa mãe. Então a gente vê cada vez mais o cuidado das crianças sendo terceirizados. Né? Então, as mães literalmente estão entrando no armário. Estão, porque estão passando a bola para outros, então, que não tem o afeto que teria a mãe, não tem a relação que teria a mãe. Uma vez eu fiz um curso chamava Relação da Constituição Mãe e Filha, Constituição da Relação Mãe e Filha, com o Mauro, e lá no começo ele falou assim, olha, a salvação do mundo é a mulher voltar para casa, mulher. Como assim, né? Mas a gente pensando sobre esse né? dá para falar assim, né? Essa é outra falácia, né? É outra falácia. Porque, na verdade, o papel da mulher enquanto mãe, enquanto a dona da casa, que cuida da família e que cuida não é só em termos concretos, mas afetivamente nutre essas crianças, dá condição dele aprender, dele se sentir amado e aprender a amar.
A gente não está chegando nesse pedacinho, porque estão indo para a creche, estão indo para a escolinha cada vez mais cedo, a mãe trabalha o dia inteiro, fica na escola o dia E inteiro. mais cedo, inclusive, que nem pai e mãe levam mais para a escola, é a van. É, é. E depois Então, vai veja. incomodar para completar e comprar o remédio. Ah, sim. A creche, a escola, Sim. custa o remédio. Sim, porque é mais fácil, aquieta, né? Então, assim, pensando nisso que você está falando, que a gente colocou essas questões aqui nas conversas. Vê quanto nós já falamos da infância, né? Eu falei, Iracema falou, depois a questão da medicalização, né? Quer dizer, a violência, a intolerância, o narcisismo. Cadê essas coisas? Né? Isso está ficando cada vez, não é nem para segundo plano, é para não sei que plano, lá para baixo. Né? Ah, mas eu te dou tudo. Eu tenho pacientes, quando vocês também têm, que falam assim, ah, mas eu dou tudo, tá reclamando de quê? Mas, gente, né? Aí eu tenho um adolescente se cortando, fazendo tentativa de suicídio, não sei por quê. Né? Então, agora começa a ganhar outro significado aquela ideia de que a salvação da humanidade é a mulher voltar para casa. Não é voltar para casa dessa forma rasa que se fala. É assumir o seu papel. Quer ser mãe? Papel. Assumir a função de mãe. Papel. Certo? Então, assim, e entender que esse não é um trabalho menor. Pelo contrário, é muito importante. Nós estamos falando de gerações e gerações, né? Eu posso ser um pouco mais... Só um pouquinho. Vamos por ordem. Maria Angélica. Desculpa, gente, eu nem sabia que vocês iam querer falar. Mas é que eu ia justamente entrar nessa isso que você está dizendo. Eu sou Maria Angélica, eu sou psiquiatra. Né? E psiquiatra clínica, assim, não me meto na seara psicanalítica. Mas tem uma... Eu sou fã incondicional da Mafalda. Então, alguns dos mais velhos devem se lembrar quem é a Mafalda. Não, eu desenho do Mafalda. É a Mafalda da Argentina, melhor. Mafalda do Quilo. Né? E ela, um dos quadrinhos dela diz assim, que há uma... Acho que eu compartilhei contigo, você que não esqueci. Que há uma diferença entre ensinar e educar. Peraí que eu estou achando. Ensinar e educar. Ensinar, a gente tem que ter informação para avançar. E educar, a gente precisa ser. E aí nós vemos a gente vem vindo de geração em geração, das pessoas que foram perdendo o aprendizado, perdendo a maneira, deixando de ter como ser, de aprender como ser. Nós não chegamos como estamos agora porque de repente apareceu a internet, os celulares e os tablets. Mas ao longo do tempo isso foi acontecendo. E aí eu tenho não só essa preocupação porque aí no meu consultório vão parar as mães que querem que as filhas sejam um modelo que ela não foi. Né? E tem as filhas que vêm com os braços riscados, porque sentem menos, né? E não entendem o porquê que a dor de riscar o braço com a navalha alivia a angústia delas. E todo mundo quer remédio. E é muito esquisito quando eu digo, olha, antes de começar a dar remédio, quem sabe você vai para uma terapia. Não, peraí, eu vim procurar remédio. Isso precisa passar. Isso precisa, tá bom, eu até te dou um remédio para aliviar, desde que, junto com isso, você vá para a terapia. Eu adotei ultimamente até uma prática que pode não ser lá muito ética, mas não estou me importando muito com isso no momento. De pegar um telefone na hora, alguns psicólogos que eu não tenho contato, que eu sei que eu gosto do trabalho, etc e tal, depender do paciente, na hora ligar, fulana, eu preciso de atendimento hoje, ou no máximo até amanhã. Dá para deixar agendado já isso, assim, assado? Para ver se engatilha essas coisas. Porque realmente, se não houver esse acompanhamento, nós vamos ficar drogando Você pessoas. esclarece uma dúvida?
fosse Miss, né? Não, mas hoje em dia não é nem a questão de ser Miss. É uma questão de que elas se Executem a reproduzem perfeição que ela não... e que ela não deu conta. Né? Uma situação assim, um casal que tem uma determinada profissão, que idealizou que a filha ia ser pegar na profissão. Quando a filha diz não quero, ela deixa de ser amada. Deixa de ser amada. Não de ser amada. Eu não gosto mais da minha filha. Sim. Eu vejo muito isso em pais que querem que o filho assuma os negócios. Exatamente, eu não gosto mais. Eu escutei isso ontem na história. Eu não gosto mais da minha filha, porque, duas coisas. Primeiro, porque descobriu que ela perdeu a virgindade aos 16 anos, ela está com 20. E segundo, porque ela não quis seguir a profissão. Né? Então, assim, coisas desse tipo. Então, são coisas que... Até me perdi no que eu não gosto inicial de falar. Né? Como boa descendente italiana, me falar que eu me perdi. Mas parando a gente chega. Mas, enfim, é isso. Eu chego, achei de novo. Então, uma é essa... Tem a fotinho da Mafalda que você lembra. Exatamente. É fantástico. É mais fácil. Ela sempre tem uma coisa muito genial. Mas, enfim, esse é um aspecto da história. E o outro, a minha grande preocupação, que eu a minha vida inteira supervisionei residência de psiquiatria, desde que eu terminei minha residência. E uma coisa muito agradável, ultimamente eu voltei a fazer isso aqui em Londrina, que eu não falo. Me preocupa muito a formação, então, por favor, professora, a formação dos nossos alunos, dos nossos profissionais, está muito difícil. Está muito difícil, porque os nossos profissionais de qualquer área que seja, né, da área da saúde, eu vejo assim, clínicos, é uma coisa muito complicada. A atenção que dá para o paciente é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Não existe o sentimento do outro, não existe o respeito pelo outro, não existe assim, o contexto social do outro, menos ainda. Isso eu vejo entre psiquiatras. Né? Prescrever uma medicação de alto custo na mesa do CAPS para o paciente comprar é uma coisa muito fácil. Continuar surtando. O Diário está atualíssimo. Não, eu acho que ele é tão atrapalhado na vida real dele, né? Ele é tão bagunçado, que assim, essa coisa que ele falou assim, do que pode fazer no psicótico, né? Porque a vida dele, o que eu sei da vida dele, que não é muito, não sou uma estudiosa de Diário, mas eu sei, é tanta atrapalhação na vida dele que ele vai ser sempre atual, né? Sim, de médico e de louco todo mundo tem. Esse é o próprio. É o próprio. Gente, agora é essa moça que... É Margaret. Hã? Margaret. Margaret. Sou psicóloga e trabalho no serviço de aconselhamento genético, lá na UEL. Vou falar de umas coisas assim, que ficaram para mim no filme, foi que ele sempre traz questões da infância dele, né? Toda aquela questão da mãe, né? Que faltou essa elaboração que ele não teve. Que ele apanhava da irmã, as cenas que apareceram da lembrança dele na infância foram dessas agressões, né? Da irmã, dos irmãos, e depois, mesmo adulto, ele deixou ser usado pela irmã para ganhar dinheiro. Então, se ele não tinha uma voz ativa, ele foi exposto como uma aberração mesmo, e ele aceitou aquilo como uma coisa normal. Para mim, eu percebi assim, que a médica ela também se identificou com ele, porque ela buscava esse reconhecimento. Por mais de uma vez ela falou que queria entrar para a história. Usava. Então, assim, ela só se engajou antes mesmo de ter um sentimento amoroso por ele. Ela buscava reconhecimento. Então, ela tentou filmar, tentou para buscar essa aceitação também, né? Ele tinha várias personalidades,
e ele andava com elas, né? Porque tanto que tem aquele anúncio de cigarro que ele fala, estava escrito assim, nós fumamos essa marca. Nós quente, foi ele e todas as outras. E tem uma cena que também falavam, convidaram ele para alguma coisa, ele falou, leva todas as suas personalidades. E assim, ele andava com elas, com essas personalidades, mas ele sempre levou a personalidade que era dele, do pequeno Zé, da criança. Porque ele fala sobre como começou a aparecer essas mudanças de personalidade dele, foi quando ele comentou sobre um livro que ele não leu. Então, assim, ele levou essa história até o fim da vida. Então, ele não conseguiu acabar de ler o livro, mas ele voltou a ter contato com isso depois que ele começou esse relacionamento com a médica. Por quê? Porque a médica, assim, toda vez que ele sumia, ninguém ia atrás. O hospital ficou até feliz quando a irmã levou ele embora, porque não era mais responsabilidade do hospital. Então, assim, ele sumia, ninguém se importava, mas ela foi na Alemanha atrás, ela buscava, procurou por mais de 2 semanas. Então, ela deu esse investimento que ele não teve da mãe, né? Então, ela sempre estava investindo e buscando. Então, a partir disso, ele voltou a, vamos dizer assim, ficar só com a personalidade dele mesmo. Foi quando tudo começou. Ele não conseguiu levar, não deu tempo, né, de ler o livro, mas ele continuou com isso do começo do filme até o fim. Né? E eu achei muito interessante, até estava conversando no intervalo sobre o filme mesmo, que ele confunde um pouco. Você não sabe se é documentário, se é real, porque o filme se passa em preto e branco e depois aparecem umas cenas em colorido, como se fosse... Tive que olhar no Google. É verdade. Se fosse uma coisa real. Como se alguém tivesse assistido o filme e tivesse feito um documentário depois. Então achei bem interessante. O surreal dele. A mulher. E isso vai gerar transformações na subjetividade humana, com certeza, como sempre foi. Transformações. Então, esse olhar para o passado, esse lugar é da mãe, isso para mim é um equívoco que a gente cai quando julga a história. Isso estava errado e agora? Não, isso está errado, então tem que voltar ao que era certo. Bom, de qualquer forma, é um documentário da mãe ela abandonar do perigo que pode haver um tipo de raciocínio desse. Pode, né? Talvez. Agora, esse resgate do lugar da mulher hoje está sendo compartilhado pelos pais. Isso é enriquecedor. Isso que eu queria colocar. Não tenho dúvida disso que você está falando. O que a gente está, ninguém está dizendo aqui que a mulher tem que parar de trabalhar fora e ficar só dentro de casa como ficava no século retrasado, mas nem no passado, retrasado. Mas pode gerar esse tipo de ideia. Pode, mas não é. O que nós estamos falando é alguém que possa ter o compromisso e a responsabilidade por aquele ser. Alguém. Tá? Que exerça a função da mãe. Pode ser o pai. Exato. Tá? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó. Alguém que exerça, mas que não fique abandonado. Sem ninguém para cuidar. Função materna. Função materna. Então, nesse sentido, eu usei uma frase talvez infeliz, mas a ideia era essa de poder resgatar essa função. Né? Porque o que a gente está vendo são as crianças cada vez mais abandonadas. Né? E aí assim, mas tem que ter filho. Mas eu estou naquela assim, que se fala para mim tem que ter filho, porque tem que ter filho. Não tem que ter filho. Você vai ter se você quiser. Porque o filho tem mão de obra, tem que dar atenção, tem que estar junto. Você tem essa disponibilidade? Legal. Não tem o filho. Entendeu? Por quê? Porque a criança precisa disso. E o que nós estamos falando é dessa falta. Dessas crianças que estão sendo geradas, botadas no mundo e só tendo as suas funções concretas. Tipo, comeu, tomou banho, tá com a bundinha limpa, foi para a escola, acabou. Não precisa mais nada. Não é assim. Eu queria aproveitar, que acho que foi bom a Sandra ter trazido para não ficar distorcido o que se falou, né? Porque a ideia não é essa. Né? Realmente o que nós estamos falando é da importância de se valorizar o contato humano. E, porque tanto função materna quanto paterna tem sido
estudada pelos psicanalistas, né? Nada supre a função materna, a gente sabe disso, né? A mãe carrega o filho, amamenta o filho, é a primeira a libidinizar, passar amor para essa criança, né? Mas materno, paterno, então nós estamos falando disso, de que haja o espaço, o lugar, o tempo para os filhos. Porque o que aconteceu é uma inversão total, quer dizer, existe tempo para tudo, né? Então, aquelas fotos que horrorizam a gente na internet, a mãe amamentando o celular aqui, né? E nem a mãe tem que amamentar olhando para o bebê, cuidando do bebê, passando amor para esse bebê, carinho. Então, nós estamos falando da inversão que houve, Você né? parou de pensar. Total. Então, a criança é criada hoje pelo celular, né, pelas redes sociais, e só se aprende a pensar, como todas as colegas falaram aqui, à medida que tem contato emocional com o outro, né? Contato humano. Né? Agora, aquela moça ali. Eu sou a Fabiana, sou psicopedagoga, sou pedagoga e trabalho no lugar no setor acadêmico. E eu até estava comentando com a Clarice, né, que hoje em dia as mães chegam, né, até a mim e falam assim, olha, meu filho, ele está com dislexia. Tá, mas já tem uma patologia, já foi diagnosticado? Não, a professora falou que não aprende e está com... Então já veio moto até a mim. E aí ela fala para mim assim, você acha que 3 atendimentos ele consegue ter um aprendizado? Eu estou indo embora. E aí, na anamnese, quando eu começo a conversar com essa mãe, com esses pais, eu verifico que existe um grande problema ali familiar. Né? A questão da mãe de não ter esse tempo, de não ter esse olhar, e muitas das vezes nem quer parar para poder conversar comigo. Então, assim, é essa questão mesmo do afeto, a afetividade, a importância da relação familiar neste processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, assim, fica bem forte para nós, né? E realmente para estar repensando nessa prática constantemente. Seria somente essa colocação. Obrigada. Bom, eu estava pensando que o Mauro e a Lúcia, que estão sempre presentes, avisaram que não poderiam vir hoje porque estão com os netinhos em casa. Então, como é importante isso? Para eles, esse evento é super importante, eles estão sempre aqui, não faltam. E tem uma contribuição valiosa para nós. Eu fiquei chateada, assim, triste, né? Porque eles contribuem bastante. Mas, por outro lado, se a gente não cuida das nossas relações familiares, o que adianta estudar psicanálise teoricamente, discutir, estar nas alturas de conversa, se não cuida ali do básico, né? Bom, agora é Urbano. Bom, chegou a sua vez. Pessoalmente, entre aspas, eu tenho uma inveja. A gente está falando muito de mulher, né? Uma inveja muito grande das mulheres na questão de ser mãe, certo? É algo que eu nunca vou experimentar. Mas de qualquer forma, e por outro lado, sem querer ser machista, o que o feminismo pode ter, como o feminismo pode ter influenciado essa questão de tirar a mulher do seu lar até certo ponto? Eu deixo no ar isso aí, entendeu? O Maurício, eu não sei se ele se inscreveu, mas como você estava falando, eu te inscrevi, tá? Eu me inscrevi. Tá. Eu não gosto muito de falar de coisas muito pessoais, mas agora eu estou me sentindo impelido. Minha mãe se casou em 1944, meu pai. E a minha mãe casou-se ela já trabalhava fora. E a vida inteira ela trabalhou. Quando ela teve, e aí morreu um tio e uma tia, e eles adotaram 6 sobrinhos. Mas nós 3 éramos novos. E aí quando ela viu que ela não ia dar conta de trabalhar fora, ela arrumou um serviço para fazer em casa. Ela traduzia livros. Eu nunca vi meu pai e minha mãe conversando sobre igualdade de direito. Isso era óbvio para eles. O que acho que é legal nessa história é que eles nunca discutiram igualdade de direito, mas eles sempre tiveram seus papéis.
que eu acho que quando a gente está muito preocupado com o viés ideológico, a gente fica se preocupando com igualdade de pessoas, e as pessoas não são iguais. Homens e mulheres são diferentes. Isso não pressupõe superioridade ou inferioridade. Né? Então eu acho que a gente pode entender este retorno da mulher para um papel que ela não precisava ter saído para ir trabalhar. É isso que às vezes até eu patino um pouco para entender, porque em casa sempre foi isso muito natural. abrir mão, né? Né? Então eu acho que é importante a gente, porque quando eu dou aula sobre neuromarketing, que existem propostas de venda diferentes para homens e mulheres, porque os homens e mulheres têm raciocínios diferentes a respeito de processos mentais para tomar uma decisão. Isso é neurofisiológico. Isso eu acho muito legal, né? Ainda bem. E a gente pode, agora, considero também e acho degradante o quanto o homem brasileiro é machista. É chato. É chatíssimo. Né? Ele tem uma visão péssima. Né? E é uma luta. Eu tenho filhos, meninos, né? É uma luta para que a influência do meio não afete essa educação. Só queria falar um pouco disso para a gente poder, né? Porque senão a gente vai começar sempre a ficar com viés da ideologia. E a ideologia, ela também é uma moda. Né? Mas aí, se a gente vai nisso, a gente perde a coisa da individualidade. Né? Sim. E acho que isso vem de encontro com o que o Urbano tinha questionado, né? Não tem nada, né, a favor nem contra essa questão de feminismo, mas acho que o que pode ter complicado a história é essa coisa de querer ser igual. A gente não é igual, sabe? Acho que ambos são fundamentais. A gente está falando da formação da criança, todo pai precisa da mãe, precisa da função materna, da função paterna, né? Quer dizer, não tem filho se não tem os dois. Então, eu acho que isso devia ser respeitado. As individualidades, o lugar de cada um, a gente não é igual. Né? A parte as questões, por que o homem ganha mais que a mulher, não é essa, não estou discutindo isso. Mas eu penso que a questão de poder cada um saber do seu lugar, né? Poder, não é que a mulher então não pode mais trabalhar fora, pode, mas tem que ter um espaço. Eu trabalhei fora com filha, depois tive filha, nem por isso, mas assim, como é que faz? Dá para deixar um espaço para os filhos? Né? Dá para poder reservar aquele tempinho, dá para dar aquela atenção, ou levar para a escola, ou buscar, ou sei lá, né? Em vez de botar a van. Cadê o olhar? Né? O olhar da mãe, mas por que o pai também tem que voltar para casa? Né? Também. Quer dizer, ambos têm que exercer a função ali dentro da casa, porque ninguém está ficando. É disso que nós estamos falando, das crianças que estão ficando ali, né? O que a gente vê é assim, uma criança com um negocinho desse negocinho, ó. Você vai em qualquer restaurante, né? Cadê o olhar? O olhar da mãe para a criança, do pai para a criança, das relações, aquilo que você perguntou sobre pensar e que a gente estava falando, é essa possibilidade do vínculo afetivo que dá um significado, que faz você poder ter um lugar nesse mundo, é que vai me ajudar a pensar. Porque se eu não tenho, eu estava de ter um outro pedaço que eu falo, se você não pensa, você atua, né? Então, assim, pera um pouco, onde é que vai, como é que vai pensar se eu não tenho ninguém que me, como é que faz isso mesmo? Então, assim, aquilo que a gente senta e brinca com a criança e faz de conta, né? Quando que você vê uma criança, agora você dá celular, tablet, iPad, iPod, aí, tudo para as crianças, né? E as bonecas? As bonecas, o carrinho, a casinha. Porque isso, não é que tem a questão do masculino, feminino, do machismo, do feminismo. Não, é a questão de como é que a gente se relaciona aqui na casa. Porque o brincar também tem a função de ajudar a pensar. Né? Então, assim, eu não posso falar para minha mãe que eu estou com ódio dela. Mas eu posso ficar naquela brincadeira da casinha, falar, sua peste, o que você está fazendo? Pá, né? A boneca pode levar um tapa, xingar. Então, se eu não tenho isso, como é que faz? E o adolescente? Oi? Nós estamos falando aqui, mas o adolescente nessa história? Pois é. O que é que eu Mais ainda. Mais
construindo isso ao longo, né? Quando ele chega na adolescência, que é a segunda grande chance da vida dele, Ainda mais abandonado ainda. tá a própria sorte. Aí, assim, vai para as rodas que tem aí dos grupos sociais, né? Para os meninos, sei lá, das drogas, dos funks, dos não sei o quê, das gangues. Do LOL. Então, né? Vai se perder, que a Você gente joga está LOL, falando, né? vai se Você joga perder. LOL, tá. Né? E aí não se pensa, e aí abre espaço para escatologia. Não se constrói, na verdade, não é que Não se constrói. Só complementando um pouquinho sobre o que você trouxe do movimento feminista, né? Eu acho que a gente tem que pensar também na questão de toda histórica mesmo, né? Desculpa, só para... Eu não quis dizer, eu não sou totalmente, não sou contra o Eu movimento entendi. feminista, mas eu acho que tiveram vertentes que saíram um pouco, na minha opinião. Então, porque acho que assim, quer dizer, o que a mulher veio buscando foi um lugar de respeito, porque a mulher não votava, eu lembro. Sim, conseguiu Não muitas podia coisas. um monte de coisa, então não é toda mulher que quer ter filho e ficar dona de casa, né? Então, há direitos, né? Então, acho que sempre que há uma revolução, vai-se de um oposto para o outro até chegar ao meio termo, não? É isso que eu ia falar desse. Desculpa, Clarice, então vai, pode falar, é a tua vez. O fato histórico, É a tua vez. ele chega desorganizando. Chega Então, desorganizado. o feminismo não chegou daquilo, que era queimar sutiã, É. etc. Quer dizer, agora já estamos num outro momento. Todo mundo sabe que é melhor usar sutiã para segurar os peitos. Não dá para queimar. E homens são seres até muito necessários quando bem usados. Mais alguma coisa, Clarice? Eu ia falar mais isso aqui. Não, só esclarecendo, porque tem um problema de geração aqui. O que é LOL? LOL é um jogo, né? Não, porque elas não sabem o que é LOL. LOL é um jogo que a molecada fica em rede e fica jogando por 10, 12, 14 horas sem parar, sem tomar, sem no banheiro. E aí eles não namoram, não conversam. Só um pouquinho, gente. Alguém aqui é dono do Citroën preto, placa 1888? Sou eu. Tá atrapalhando ali uma passagem. Meu nome é Renata, eu sou psicopedagoga e já fui orientadora pedagógica por mais de 10 anos. E na escola a gente vê essas transformações, né? Camaleão é o que mais tem na adolescência. E eles vão se colocando nos grupos para serem amados, para serem aceitos, para serem seguros, né? Como ele fala no filme. E aí a gente vê isso acontecendo e toda essa situação que vocês colocaram de função materna, função paterna, a gente vê muito isso na escola. Só que ainda é muito estranho, né? O lugar que cada um deve adotar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Hoje, quando a gente vê um pai indo numa reunião pedagógica, não é comum. É ainda muito incomum. As mães ainda investem muito nisso. E eu, me casei recentemente, como uma pessoa que vai decidir se vai ter filho ou não e tudo mais, a gente vê que essa sociedade ela impõe isso. Fica me cobrando, como que vai fazer? Eu estou trabalhando em 2 empregos, como que você vai fazer? Como que você vai dar conta? Eu não fico em casa à noite porque eu trabalho à noite, mas como assim? À noite você não vai estar em casa, né? Então isso ainda é muito cobrado de mim. E como eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde e de noite, e meu marido trabalha de manhã e de tarde. Eu falei, não, a gente decidiu juntos, nós vamos ter um filho, e eu vou ficar com o filho no período da manhã, ele vai para a escola à tarde, meu marido vai ficar com o filho no período da noite. Isso foi uma decisão em conjunto. Então, quando se coloca que a função paterna também é essencial e que ele pode assumir essas funções sozinhos e ter essa autonomia, que aí que é a questão que eu acho que foi o que ela colocou, isso ainda não é comum. Ainda as pessoas me questionam se isso vai dar certo ou não. Então, quando a gente conversa sobre isso nos nossos grupos de amigos, né, que têm a mesma idade que a gente, tem a mesma formação, cresceram junto com a gente e tudo mais, ainda existe esse questionamento, porque a gente tem amigos que deixam os filhos, quando estão sozinhos, não estão com a mãe, quando o pai é o responsável pelo filho, o pai pega a criança, bota no carro e vai na casa da mãe dele, ficar por lá para ser ajudado.
Então, quando a gente decide isso junto e tudo mais, tem a ver com toda essa... tem a ver com a parte histórica, tem a ver com a função paterna e a função materna, e tudo isso está muito ainda... Está um bolo louco, ninguém sabe muito bem o que vai dar certo ou não, e fica naquela base das tentativas, né? Mas eu acho que quando a gente vê na escola, né, a criança, ou até mesmo dentro da clínica psicopedagógica, que a criança está com dificuldade no desenvolvimento, na aprendizagem, na forma de pensar, nas relações, esse camaleão aí que o adolescente é hoje, ele não se encontra em lugar nenhum, ele não se sente amado em lugar nenhum. Tem adolescente que entra no primeiro ano do ensino médio num grupo e sai no terceiro ano em outro grupo totalmente diferente do que ele entrou. No meio do caminho ele teve muita transição, ele se perde. Então, o que está faltando? Será que são encontros assim de uma família decidiu que quer com aquilo e realmente investir, mas investir coletivamente, assim, a família, a escola, todo mundo está envolvido com isso, se apropriar disso, né? Essa questão da terceirização aí, de que a escola pode decidir, que vocês estavam falando que a família está terceirizando, isso é muito real. Hoje os pais vão para a escola perguntar assim, viu, o que você acha? Eu coloco meu filho no Kumon, não coloco, eu faço tal coisa, não faço, o que eu faço com ele? Eles não sabem o que fazer com os próprios filhos. Eles não conhecem os próprios filhos. Né? Porque está em transição, isso não é ideologia, isso é realidade. Sim. Entre os jovens. Sim. E vai mudar. Não tem como por isso que eu estou achando que está um bolo louco, porque a gente ainda está se descobrindo. As funções estão não vai voltar. Priscila, Você. Nós estamos falando de camaleão, isso. mas eu atendo uma adolescente que tenta se diferenciar e não ser esse camaleão. E ela é muito interessante, ela lê muito, tem 15 anos. Só que os pais a punem quando ela tem ideias diferentes da família. Então ela tem que ir a pé para a escola, ela perde a carona, ela perde diversos porque ela é diferente. Então agora com essa coisa de eleição, se ela tem uma visão, né, diferente, então você não vai ganhar isso hoje. Você vai sozinha para a escola, uma coisa assim, aonde eu estou acolhendo, estou fazendo esse papel, aonde eu digo aqui você pode pensar e nós vamos discutir esses assuntos que você, né? Ela tem um pai bipolar, então ela tem a dificuldade, porque ela nunca sabe o que esperar das reações que ela tem, mas sempre sendo punida, porque ela não quer ser camaleão. Então ela analisa o grupo, é muito interessante. E daí eu queria levantar uma questão, que acho que não é para hoje, mas assim, quando a gente fala em recalque, né, que tem o toque da civilização e fala que o recalque nos faz civilizados, então eu pensava assim, que esse recalque, o que é esse recalque que ele está mudando? Essa redinha aí que tem que passar, que redinha é essa? Porque ela não é mais uma coisa estanque, né? Se a gente pensar que tem que passar algumas coisas para a gente considerar civilizada hoje a sociedade, mas parece que o modelo aqui do que tem que passar ou não passar está sendo muito mudado, né? E daí a gente fica, né, nessa situação do que é que realmente agora essa sociedade vigente está buscando e aonde a gente encaixar. Então, a Fátima é minha professora há muitos anos, né? Uma mentora, e eu fico pensando, nossa, eu tenho vontade de perguntar isso para a Fátima, como é que... Aproveita! Não, como é que... Várias coisas, assim, porque a minha formação não é psicanalista, né? Então, assim, como é que o Freud explicaria isso, né? Como hoje nós falamos, a coisa da maternidade, né? A mãe, a primeiro contato, Então, agora, hoje já não tem mães como antigamente, então, como hoje ficou esclarecido para mim, né? Que é o papel, ou um substituto, ou o que se determina. Mas eu acho que tem questões aí sobre o tal do recalque, que eu fico pensando, que recalque é esse agora, nessa situação atual da sociedade que a gente está vivendo, para a gente se tornar civilizado?
porque está mudando a forma do que vai passar, o que não vai passar. Então isso aí é uma coisa que é interessante, porque eu acho que a gente tem que pegar um pouco do Freud e um pouco do Bion aí, né? Porque você já está falando, né? E entra a questão dele do pensamento também, né? Que o Bion, ele fala que o pensamento, ele vai formar elementos alfa, né? A partir da função alfa materna, né? E nós vamos formar a rede que separa o inconsciente do consciente. Né? Agora, quando não acontece isso, você não forma essa rede que separa o inconsciente do consciente. E nós precisamos disto, porque quando a gente dorme, a gente sonha. Quando a gente sonha, algum material que já está mais próximo do consciente, ele vem à tona. Então, Freud usou muito, ele fez o trabalho de interpretação dos sonhos, né, longuíssimo, porque antigamente não se acreditava que tinha inconsciente, né? Então ele usou isto, né, e os sintomas neuróticos para ele explicar, olha gente, existe inconsciente, né? Aparece nos sonhos, aparece na explicação dos sintomas neuróticos. Então tinha as neuróticas que uma ficou com a mão paralisada porque ela tinha o desejo de dar um tapa na cara do pai que ela amava muito. Então assim, ele foi estudando essas situações e falando para nós, olha, tem motivos inconscientes por trás dos sintomas. E esses motivos inconscientes só vêm à tona quando a gente consegue levantar a repressão, né, e trazer isso à consciência, porque senão vai ficar lá enterrado no inconsciente, né? Agora, o que está acontecendo então? Talvez por falta disso tudo que nós estamos falando, né, desse contato emocional que é formativo do ser humano, da capacidade de pensar, sem isso não existe pensamento, não existe contato com o seu eu interior. Então, o que está faltando é até também formar essa barreira que separa o inconsciente do consciente, que nos permite, né, o Freud fala sobre os dois princípios do funcionamento mental. Nós temos o princípio do prazer, que nos leva a realizar a nossa vontade. E um princípio da realidade, que faz eu parar e pensar, opa, aqui eu não posso, agora eu não posso. Isso eu não posso. Eu tenho normas, né, que são do meu superego, formada pelos pais, pela sociedade, por todo o que veio, né, que eu não posso matar, eu não posso ficar com o marido da amiga, eu não posso mentir, quer dizer, tem um monte de normas, né? Não podemos cometer incesto, não podemos fazer pedofilia. Mas que estão sendo tentados ser mudados. Então, mas aí, Priscila, isso tinha que estar tudo recalcado. A hora que você não tem essa possibilidade de estabelecer barreiras, isso começa a ser atuado, né? Então essas atuações aumentam. Nós estamos vendo. E aí aumenta em tudo que é lugar, né? Em lei, tentando mudar leis, isso aqui. Você fica... A violência, né? Ela vem sem um recalque, sem a barreira, essa barreira. Então, em vez da gente ter uma rede fininha de barreira que segura os impulsos inconscientes, a gente está com aquelas telas de apartamento, tem uns buracos desse tamanho, né? E que passa tudo do inconsciente para fora, e aí vai atuando, vai agindo. Em vez de parar e pensar, eu não posso, não, eu já vou agindo logo de cara e realizo. Fala, não. Quando estou exercendo essa função alfa, eu tenho ao mesmo tempo o contraste que a sociedade está trazendo para essa criança, né? Então eu vou ensiná-la a pensar, mas ela tem essa influência. Priscila, eu acho que quando a criança tem a vivência emocional bem estabelecida, né? A Melanie Klein chamou de estabelecimento do objeto interno bom. Quando você tem isso bem estabelecido, não vai ter sociedade que mude. Entende?
Quer dizer, justamente a sociedade tem esse efeito, como o Zé, que ele estava vazio por dentro. Então, ele ia se mimetizando com tudo que ele via. Os jovens estão assim. Fica vulnerável, né? Ah, é legal fazer tatuagem, vou fazer tatuagem, nada contra, mas não, aquilo não é às vezes um desejo genuíno, é uma cópia, é uma mimetização. Ah, é legal as meninas se beijarem no banheiro da escola. Virou moda menina se beijar no banheiro da escola. Não é nem porque a menina é homossexual, mas é porque é cópia, aí faz parte do grupo. Né? Você entende? Agora, quando a pessoa ela está bem formada, ela não vai estar sujeita, suscetível a isso tudo. Vai ser de uma forma diferente. Ela tem um eu já mais consistente, ela não precisa disso, não? Não sei se as colegas querem falar alguma coisa, Lia, Angélica. Obrigada, acho que você respondeu. Então, fazendo um gancho aí, porque voltando a essa questão da maternidade, mas antes disso tudo, acho que de uma forma mais subjetiva, tem o desejo e a responsabilidade. Se a mulher quer ser mãe, aí tem aquela frase, né? Não é que, como é que é? Pariu que balança. Quem pariu Mateus que balança. Mas se ela tem o desejo, se eu tenho desejo sendo homem ou sendo mulher, eu acho que aquele desejo eu vou ter o fim, vou cuidar, vou abraçar, vou desenvolver. E hoje que a gente está vendo que as pessoas fazem certas coisas, acho que é responsabilidade de todo mundo. Terceiriza. Você entendeu? Que o Estado é esse governo. Aí as pessoas estão perdendo a sua própria privacidade, a sua própria subjetividade, seu desejo, e não estão sendo responsáveis. Então essa confusão é que está perdendo o foco, eu acho. Quer ser mãe? Seja responsável. E eu tenho Mas existe um norte já, nessa união do casal já está existindo, é incipiente, vai caminhar para isso. Claro que ainda é incipiente. Em tendo saúde, essa mãe e esse pai, é a união dos dois que vai fazer e vai produzir nova subjetividade. Então, nem tudo é patologia, está assim, destruídas condições, é pela união. Isso vem acontecendo com jovens mais saudáveis. Com responsabilidade, porque quando eu me casei foi a mesma coisa, a gente saiu de uma cidade para outra, não tinha pai nem nada, eu, minha esposa, minha esposa é psicopedagoga, professora, trabalha até com a área de educação especial, que é bem pesada, assim, e nós cuidando dos nossos filhos sozinhos, sabe? Tinha momento que minha sogra vinha, alguma coisa, mas o tempo todo, os 20 anos que a gente passou, 23 anos que a gente está fora, sempre cuidando dos nossos filhos. E assim, com a influência do mundo, tudo, mas nós estamos sempre juntos. Então tinha essa questão. Opa, minha esposa a gente decidimos ela não trabalhar por pelo menos 2 anos. E pronto. Mas nesse meio tempo também ela estudou, eu ia para lá e para cá, a gente sempre estudou. Então essa responsabilidade e esse desejo é que eu acho que está atrapalhando todo mundo. Porque você quer ser mãe, não precisa do casal ser mãe. Né? Pode ser o pai, pode ser a mãe. Não, eu digo assim, tem mulheres que são independentes, né? Queria sozinha, não sei. Meu pai não pegou as crianças no colo, não pegava. A gente tem uma questão cultural, né? Não, mas de geração para geração. E a modificação está ocorrendo, é visível. Isso aí já é mais difícil cultural, né? Maurício, depois a Priscila e a Clarissa, e daí nós vamos encerrar, tá bom? Que já está no horário que vai fechar a portaria. Eu entendo as observações dela, mas eu tenho uma interpretação um pouco diferente a respeito desta melhoria. Eu vejo que em determinados segmentos da sociedade, os pais, homens, estão ficando muito melhores. Muito melhores. Né? Estou conseguindo dividir. Eu tive o privilégio, e além de tudo, né, quando eu falei a coisa, eu não dei detalhes. Essas 6 crianças que foram morar em casa, 5 eram meninas, criadas no meio de um monte de mulher. Foi muito legal para poder entender o universo das mulheres, que é bacana. Agora, eu estou vendo que o universo destes homens que têm uma relação legal com as suas esposas,
ele é um universo cada vez ficando menor, melhor e menor. Mas, de um modo geral, os homens estão ficando piores, de um modo geral. A qualidade destes que se interessam por isso tem condição e tem a possibilidade de ser melhor. Mas menos homens estão procurando isso. Os que procuram têm mais chance. Não sei se eu estou sendo claro. Mas estatisticamente, e não é porque os homens estão piores, é porque de um modo geral, o buscar ser pais melhores está piorando. Né? Que é o que a gente tem debatido muito isso. Os pais... Não tem saída. Vai ter que se criar esses pais melhores. Exatamente. Não tem saída. Por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Tem um amigo, mas a constatação da Tem um realidade... amigo meu que a esposa dele tem que viajar para outra cidade e ele deixou de trabalhar e ele fica com as duas crianças pequenas, um bebezinho, inclusive. E a sociedade não massacra ele Não. com o machismo. Não, ele mas é total, é. predomina? Não, isso não. Agora é a Priscila, depois a Clarice, por favor. Mas só para complementar, essa menina me trouxe a coisa, a diferença entre feminismo e feminismo. Ela falou isso. O feminismo foi necessário para tirar a mulher de uma situação de opressão. De submissão, de Agora, opressão, de desrespeito, né? De desrespeito. Então, ela tem o seu papel. Eu aprendo muito com essa adolescente, é uma sincera, né? E, ao mesmo tempo, ela diz, feminismo é querer eliminar o homem. A função do... Eu não conheço isso, eu nem fui procurar ainda, mas ela usou esse termo. É eliminar o homem do seu papel, nós não precisamos dele. Então, tem esse movimento das vadias, essas coisas, que tem mais ou menos uma linha por aí. O homem não é necessário. É o machismo às avessas, né? É, o machismo às avessas. Então, eu acho mas se o machismo é muito interessante a gente pensar nesses dois pontos, dessas duas definições. Não, se inscrever. É que eu sou metido. É que eu vivi recentemente uma circunstância bem inusitada. Uma menina de 14 anos apareceu lá com uma queixa assim, caminhada pelo conselho tutelar. Então não era nada assim tão patológico, né? E ela tinha aquilo que se fala de vida louca. 14 anos, dias fora de casa e tal. E eu converso com a mãe, converso com ela. Estou conversando com ela, quando eu volto para conversar com a mãe foi embora. Ela me deixou com o adolescente, então toma que o filho é seu. O pessoal falava assim, tem janta para 3 na sua casa, Clarice? Tem lugar para você levar, porque ela não vem buscar. Desse jeito, desse desgaste porque o comportamento do filho é resultado daquilo tudo que você fez, desde lá, quando ele nasceu, não é? E quando ela se depara com essa adolescente que é uma diretora de escola, e pedagoga, não sei de quantas escolas estaduais, e a menina, né, saindo por aí. Então, porque não combina. Aí o que ela faz? Ela vai embora, eu não quero, fica aqui pra você. Tive que ligar e falar, olha, a gente fecha a tal hora. E o que eu faço agora? Aí ela vem buscar. Pode ser então, falar rapidinho para a gente se encerrar. Meu nome é Francis, eu sou psicólogo, faço especialização em clínica psicanalítica na UEL, sou aluno do Mauro, você também do Eu vou mudar um pouquinho o foco, que é uma coisa que me chamou a atenção no filme, e é o que atravessa a minha prática. Hoje eu sou servidor público, sou concursado como psicólogo, trabalho na UBS e tenho um consultório particular também. E na UBS eu tenho algumas estagiárias e eu fiquei pensando na questão da médica, né? Na relação médico-paciente, o analista-analisante, essa questão que a gente poderia chamar de um narcisismo do analista, né? Porque às vezes a gente cai nessa questão da virtude, né? Abraçando causas impossíveis, né? E o que está em voga aí é mais um narcisismo, né? Do que uma predisposição a fazer o bem, né? Mas acaba caindo numa vala comum e a gente se vê entrelaçado numa armadilha muito grande, né? E falo que isso me
tocou por conta da fala das estagiárias no UBS, né? Quando a gente coloca lá o prontuário, escolha o caso, né? Elas vão sempre os mais difíceis, né? E a gente acaba, às vezes, não tocando muito nisso, né? Acho que o Freud, ele deixa esse ponto como um ponto a estar sempre ali, né? Uma hora eu sempre falo, né? Na aula ele diz assim, não é comigo, né? Que o analista sempre tem que colocar isso para si, né? Só que às vezes a gente se acha que é comigo, né? É eu que tenho que salvar, é eu que tenho que curar, é eu que tenho que investir. A importância da análise do analista. Sim, sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Porque a gente acabou falando mais nessa questão da não ética, né? A Bia falar então disso e aí depois a gente encerra, tá bom? Bia, se a gente pode falar, tá. Então, acho que essa é uma questão importante que você está trazendo, porque realmente é aquilo que até o filme traz isso, né? Ela pega o caso porque ela vai se destacar. Ela também se identifica muito, porque lá na entrevista se vê que a mãe dela fala que ela não gostava de estudar, não queria ser piloto, não queria ser médica, né? Então, é perigoso porque realmente pode ser uma armadilha, né? Que aí você fica importante, você resolveu o negócio daqui. Isso, então, por isso que a gente frisa muito essa coisa da análise, né? Porque é só na análise que você vai poder se dar conta disso. Porque se alguém que está tomando por esse lado, né, de poder se valorizar e se sentir importante, isso aqui, pode se ofender se você falar, meu filha, não é por aí, né? Vai, baixa a bola, vamos ver. Então, na análise isso pode ser trabalhado de um jeito mais apropriado, né? E a pessoa poder se dar conta do seu real lugar, do seu papel, né? Porque nós somos humanos, a gente está sujeito a todas essas situações, né? Não sei se... Acho que é interessante, né, porque isso que você traz, né, que é uma coisa que acontece com muito mais frequência do que a gente pensa, né? E a Bia tem razão, quer dizer, só a nossa análise pessoal para a gente não cair nas armadilhas dessas identificações narcísicas, né? Quer dizer, você tem... Foi interessante você trazer esse ponto, não? Porque realmente, assim, quando você se identifica narcisicamente com o outro, você também perde a tua capacidade de analisar, de uma neutralidade, né, suficientemente necessária para o processo, né? E aí você vê, acaba num casamento, né, que não era para acabar desse jeito, né? Então, realmente, a identificação narcísica dos dois é algo assim que predominou nessa análise, né? A gente trabalhou um filme aqui, como que era o nome? O Dia em que Não Nasci. O Dia em que Não Nasci, está no Facebook, né? E também eu falei sobre narcisismo e intolerância também. No YouTube está um filme, mas... as conversas, né, que aliás a Bia é a organizadora das conversas sempre, está sempre no Facebook, vocês entram em Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná, então vocês vão ter os outros eventos, e a gente tratou muito desse assunto. O Freud fala do narcisismo dos pais que ficam satisfeitos quando projetados nos filhos. A Priscila trouxe um exemplo dramático, ou uma outra pessoa também, mais dramático mesmo da pessoa, à medida que o filho não cumpre esse narcisismo, ele é rejeitado, né? Mas os pais, eles satisfazem o seu narcisismo também com o que eles investem para aquele filho ser. Um tanto disso é aceitável, é parte da vida, mas passa disso, como a situação que a Priscila traz, a gente tem uma situação dramática, quer dizer, não permite desenvolver a individualidade do ser, o próprio narcisismo da criança, quem ele é, né? E isso numa análise é a mesma coisa, quer dizer, você tem que abrir mão do seu narcisismo, tá bem cuidado para você deixar florescer diante de você quem é aquele indivíduo, né? Bom, eu queria agradecer muito a vocês todos, a gente espera vocês aqui agora no mês de novembro,
vocês entram lá no Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná, no site, né? No Facebook é melhor. No site e no Facebook, né? No site é Núcleo de Psicanálise Norte do Paraná /WordPress. Daí, mas agora eu faço é no Facebook, você só escreve NPNP ou Núcleo do Norte do Paraná, já aparece. Daí tem os vídeos, tem as outras conversas. Eu não consegui acessar os vídeos. É fácil pelo Facebook, então? Pelo Facebook. Tá. Daí tem uma seção de vídeos, daí tá todos, a gente vai colocando sempre. E aí, se vocês, quem não viu os outros, quiser dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada, Bia.